É no âmbito escolar e durante o ano letivo que criamos as primeiras amizades, criamos os primeiros laços e começamos a trilhar o caminho para a vida adulta. E também pode ser o início de algum professor que está iniciando na carreira. Por isso, o A Cara de Caraguá de hoje, falaremos e contaremos a história de um professor que foi um dos técnicos da vida de muitos alunos. O A Cara de Caraguá de hoje é o professor Chico. Meu nome é Francisco Antônio Pinto. Tu me conhece mais como professor Chico Pinto, por causa do meu pai, né, Zé Pinto. E tenho 61 anos. Nasci em 1964, aqui em Caraguá, sou caiçara puro, professor de Educação Física, tenho mestrado em Ciências Ambientais, em algumas pós, né? Meus pais são de Minas, sul de Minas, minha mãe de Cambuí, meu pai de Paraisópolis, Gonçalves ali, né? Ficava na divisa ali, Lambari, um bairro que ficava na divisa entre Gonçalves e... Minha mãe veio com a minha avó para cá, do Valina Bueno. Aí meu pai veio de Cambuí, de Gonçalves, tocar no carnaval aqui no Clube do 15. Aí depois, na saída, eles conheceram, ficaram aí. Aí minha avó não queria que meu pai casasse, que a minha mãe casasse com meu pai, mas depois deu tudo certo e tal. Então aí a família, 5 filhos, né? A Isilda, Iracema, eu, né? Francisco, Paula e José, que a turma conhece como Jesus aí, né? E meu pai primeiramente trabalhava na pensão, na padaria da minha avó. Depois a gente montou uma pensão que é ali na rua São José dos Campos, na rua da Santa Marta, ali da Unimed, né? Ali a gente tinha uma pensão e meu pai depois foi motorista, um dos primeiros motoristas da prefeitura, motorista de caminhão, taxista, e tocava na banda também. Meu pai foi um dos que iniciou a banda aqui, né? Na realidade, o maestro mesmo era o Pedrinho, mas ele sempre tinha. Inclusive, eu até toquei na banda há 3 anos. O Zezinho também, meu irmão, tocou uns 3, 4 anos. A banda municipal aqui era lindo, né? A gente saía ali a gente tinha um ensaio ali naquela praça do turismo ali, né? Aí a gente saía, dava a volta, ia até o Coreto. Todo sábado tinha a carreira. A gente fazia uma passeata, era muito bonito. Mas o interessante era assim, que o movimento de Caraguá não era na Avenida da Praia, era na praça. Então tinha o coreto, vinha a banda, a gente ficava. Então o movimento era todo na praça, isso que era interessante, né? O destino de se tornar professor não começou e nem terminou no Chico. Todos os filhos deram orgulho aos pais de se tornarem ensinadores. A Isilda, professora de letras, magistério, letras, fez letras em Taubaté. A Iracema, ciências, professora de ciências, magistério, ciências. Eu fiz educação física. A Paula também, educação física. E o Zezinho, que não estava querendo ser professor, mas ficou ali professor de geografia. A mãe sempre achou isso bonito, né? Os 5 filhos. 5 filhos professores, né? Eu só não dei aula aqui na Tabatinga. Do Massaguaçu até o o Pegorelli, que é o Massaguaçu, eu já dei aula em todas as escolas, praticamente. Se quiser eu falo, eu tenho na cabeça todas as escolas aqui. Se quiser eu falo. Pode falar, não tem problema. Começando lá, Carlota, Massaguaçu, Carlota, o Arouca, o Getuba, eu tenho a Maria Tereza, no Olaria tem a Benedita Pinto Ferreira, o Ortega, no Cid Sul também, a Martins de São Luís Ribeiro Muniz, Sumaré Adolfina, no Cantagalo Timóteo, eu tenho também de aula no Alcides Ipiranga, no Colégio Módulo, que eu dei aula no Colégio Módulo, 17 anos no Colégio Módulo, foi uma vida aquele colégio, né? Dei aula no Tomás, que também era um sonho meu dar aula no Tomás. Eu iniciei, né, lá no Tomás. Dei aula no Avelar,
Aqui na Avelar, dei aula, olha aí, na Avelar, na Jardim Califórnia, Antônio Ribeiro, dei aula no Poiares, Gardelin, dei aula no Tinga, Lúcio Jacinto, dei aula no Cid Tinga, que também é uma paixão, no Indaiá, Dr. Carlos, Colônia dos Pescadores, no Ortega, Morro do Algodão, Ricardo Lux, ali no Praia das Palmeiras, Porto Novo, no Gil, Avelino Ferreira, Barranco Alto, eu acho que lá é Marcondes, né? Ismael Iglesia, Ângelo, no Perequê, no SEASI Travessão, que eu fui coordenador lá também de esporte, né? Na área lá também, dei aula lá. Dei aula no Edna, no Perequê, Travessão, no Ângelo, Perequê, Pai Sobrinho e Geraldo de Lima. E no final, no Pegorelli, que é o Massaxone. As escolas... Ser professor não requer somente força de vontade, mas também um dom. Foram anos dedicados ao ensino básico da cidade de Caraguatatuba e que marcaram gerações de alunos. É a sensação de dever cumprido, né? Mas é assim, o mais gostoso assim, até minha filha não gosta muito, quando eu estou andando na rua com ela, com as duas filhas, eu tenho duas filhas, Fernanda e Mariana. Estou andando, professor, eu fico andando, eu fico assim, né? Andando na rua, o pessoal me conhece, né? Então pai, não dá para dar com o senhor na rua, o pessoal ficar cumprimentando o senhor, tudo, porque todos, entre aspas, foram meus alunos, né? Mas a sensação mais gostosa é assim, professor tal, mas tem alguns que me chamam de mestre. Mestre é mais do que professor, né? Porque eles são professores também, então foi meu mestre, e essa é a sensação de dever cumprido, positivo, né? Tanto que quando eu sou aposentado, eu aposentei em 2000 depois da pandemia, né? E agora aposentei também os dois cargos da prefeitura, eu sou aposentado. Uma mãe falou assim, fiz um requerimento lá na Secretaria de Educação. Aí, não, tudo bem. Eu falei, quando você faz requerimento na Secretaria de Educação, é alguma reclamação, né? Aí 2 dias depois liga a secretária, primeiro requerimento que não tem uma reclamação, tem um agradecimento. Aí outra coisa legal também, por exemplo, as mães fizeram abaixo-assinado na escola para me voltar da aula. Aí a diretora falava assim, Chico, o Chico aposentou, ele não pode voltar aqui, né? Então é dever, né? A gente fez um trabalho positivo, né? Quando a gente começou aqui, a gente tinha uns jogos do módulo, colégio módulo, jogos do módulo, jogos regionais do módulo. Então a gente montava as equipes para disputar esses jogos. Era interessante, era alternado. Um ano sim, um ano não, né? Com a Festa das Nações no Colégio Módulo. E eu era professor do módulo, então eu tinha que montar um time. Então tinha uma equipe do módulo, eu treinava a equipe também do Colônia. E aí que tá, eu era técnico do Centro Esportivo de Voleibol. Então a gente montava esses times e eu era técnico também do voleibol. Então eu tinha time de basquete, de vôlei, futsal, então era muito time. A gente tinha o professor Dado, professor Beto, Carlinhos Fossés, professor Carlos Fossés, o falecido professor Guedes também, o Dado falecido também. Montavam Mário Arouca, montavam várias equipes, então tinha esses jogos. Por exemplo, o Colégio Módulo, teve jogos do módulo lá, que teve 127 jogos em uma semana. Eu até lembro que eu fazia a tabela, eu e o Carlinhos Fossés, professor, a gente começava do sábado e vinha contrária a tabela, do final, semifinal, quarto, tal. Mas 120, vinha gente de time escola, de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela jogar aqui nos jogos, né? Então a gente tinha que montar time. Inclusive tem
ex-prefeito aí que foi meu jogador, vereador aí foi meu vereador, foi técnico eu joguei. Tem várias pessoas aí que passaram, né, no meu time de voleibol, time de futsal do módulo. Essa é uma das escolas que o Chico lecionou, dentre quase todas do município de Caraguatatuba. A cidade não é somente o local de nascimento, mas também o local que deu a ele tudo o que tem hoje. Caraguá é tudo, né? Cresci aqui, minhas filhas também, a família toda é daqui, então é uma cidade que eu agradeço porque meu pai e minha mãe não são caiçara, mas eles foram bem, como é que fala? Recebidos, e eles criaram os filhos aqui, então eu agradeço Caraguatatuba por tudo mesmo.